Olá, meus amigos e amigas do LAC. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Por que continuidade? Porque nós estamos tratando dos crimes contra a fé pública. No nosso primeiro encontro, que eu dividi em partes as aulas. No nosso primeiro encontro eu falei dos crimes contra a moeda crimes de moeda falsa. Então, crimes contra a fé pública cujo objeto é a falsidade das moedas. Tratamos tudo a respeito do artigo 289 ao artigo 292, foi tudo tranquilo. Agora nós vamos tratar então da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Nós vamos tratar então do artigo 293 ao artigo 295. Posteriormente, numa próxima aula, nós vamos iniciar a falsidade documental, depois tratar de outras falsidades, deixando bem claro que a aula sobre fraudes em certames de interesse público já foi gravada. Então, já está gravado aqui, já está gravado aqui e falta esses 3 assuntos, ok? Então, vamos falar agora da falsidade de títulos e outros papéis públicos. O artigo 293, ele traz, é um artigo até extenso. Por que ele é extenso? Porque ele diz quais são os objetos que são alvos da falsificação. Vejam só, nós estamos falando de falsificação, nós estamos falando então no sentido de você falsificar, isto é, criar um documento com características semelhantes ou alterar este documento para dar uma aparência de outro. Então eu quero transformar o documento A para ser igual ao documento B, por exemplo. Eu quero pegar uma nota de 2 e transformar numa nota de R$100. Dando um exemplo, aí seria moeda falsa. Só estou dando um exemplo. E aqui é interessante, por quê? Porque o artigo 293 ele fala assim: falsificar, fabricando ou alterando-os, selo, papel, vale postal, cautela de penhor, talão, recibo. E ele traz uma série de incisos, aonde ele diz quais são então os objetos que são alvos de falsificação deste crime. Eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque neste crime aqui, o importante é saber os conceitos. É saber os conceitos para a gente compreender que existe uma modalidade de falsificação que é chamada de títulos. Por que títulos? Porque, de certa forma, eles representam um valor. São títulos que têm valor dentro da sociedade. Então fala títulos e outros papéis públicos. Além desses títulos que têm determinado valor, existem também outros papéis públicos que também são alvos aí para que tenha a penalização de quem falsificar esses papéis. Tanto que está aqui a forma equiparada. A forma equiparada então traz as possibilidades desses outros papéis públicos serem então falsificados. E dessa forma o sujeito responder por este crime. E no final aqui a supressão e depois as outras espécies que nós vamos conhecer ao longo desta aula, ok? Então, começando. O objeto jurídico protegido que se protege com este crime é a fé pública. Foi aquilo que nós já falamos, inclusive. O que é a fé pública? É o grau de confiabilidade que os documentos públicos têm perante a sociedade. A partir do momento em que você se depara com um papel público, significa que você tem confiança de que aquele papel é verdadeiro, que aquelas características são verdadeiras. E se, de certa forma, o sujeito do crime, o sujeito ativo do crime vai e falsifica este papel, quebra-se a confiança que existe da sociedade perante aquele documento. Cuidado. Aqui, de certa forma, a vítima também pode ser o particular. Claro, vamos imaginar que você adquire um papel público acreditando ser verdadeiro. A
Acontece que neste aspecto aqui, vamos dizer assim, o objeto jurídico protegido é a fé pública, não é o interesse privado, não, é a fé pública. De maneira secundária, nós podemos falar dos interesses privados, dos interesses dos particulares, de pessoas comuns, mas o objeto jurídico protegido, que o direito penal vem tutelar, vem resguardar, é esta fé pública. Então, quem que pode ser o sujeito ativo do crime? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime. Trata-se de um crime comum, um delito comum. Quando se fala em crime comum, significa o quê? Que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime. Às vezes cai isso em prova. O delito comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. No caso aqui, não requer nenhuma qualidade especial para que a pessoa possa ser a autora do crime. Deixando bem claro que, obviamente, para que você possa responder penalmente, você tem que ter no mínimo 18 anos e ter aí uma certa capacidade de compreender o ilícito. E sendo qualquer pessoa acima de tendo 18 anos ou mais, ele responde pelo Código Penal por este delito. Mais uma observação importante: se for funcionário público sujeito ativo do crime, imagina só, vamos raciocinar comigo. Quem normalmente faz a chancela dos papéis públicos, isto é, quem normalmente faz a lavratura destes papéis públicos, é o funcionário público. Você chega num determinado cartório e o funcionário público vai lavrar, vai criar, de certa forma, ele vai fazer aquele papel. E se o funcionário público for o falsificador, isto é, se o funcionário público for o sujeito ativo deste crime, incidirá uma causa de aumento de pena, prevista no artigo 295 do Código Penal. Uma causa de aumento de pena. Professor, mas espera aí. Então, basta ser funcionário público? Não. Não basta apenas ser funcionário público. Ele tem que ser funcionário público e se prevalecer da função do cargo. Isto é, ele tem que pegar, não basta apenas a condição de passar no concurso público ou exercer uma função pública. Ele tem que fazer daquela função que ele exerce meio para que ele possa fazer a falsificação. Por exemplo, um sujeito que talvez trabalhe num cartório mesmo, ele lá é o cartorário, e neste ponto ele tem a possibilidade de lavrar documentos. E aí ele utiliza dessa função e falsifica. Neste ponto, haverá uma causa de aumento de pena. Então não basta apenas ser funcionário público. Ele tem que ser funcionário público e valer-se desta condição para gerar a causa de aumento de pena, que é até da sexta parte. E o sujeito passivo é o Estado, de maneira secundária pode ser o particular. Então, a vítima principal é o Estado, porque protege-se a fé pública, e de maneira secundária pode ser a vítima, né? Aí no caso, a pessoa que teve um prejuízo em razão do documento falsificado. Vamos entender então o tipo penal. O tipo penal vem o quê? Falsificar. Você falsifica como? Fabricando ou alterando. O que é o fabricar? É criar, começar do zero. Então é a pessoa que vai e consegue criar este documento do zero. Ele vê lá e fala, não, eu vou criar uma escritura pública. Então ele cria, ele consegue fabricar isso. Por isso fala, fabricar. Alterar não. Alterar é você pegar parte de um documento verdadeiro e transformá-lo em outro documento. Compreenderam? É você fazer uma espécie de conversão. Você pega, transforma um documento que é um documento verdadeiro, um documento, vamos botar A, e você faz com o ato, você vai fazer uma conversão para o documento B. Você começa a dar características, você começa, de certa forma, a confeccionar, alterar este documento para parecer ser um outro documento. Então,
dessas duas formas caracterizam a falsificação. Tá, mas a falsificação o senhor falou para mim. A falsificação é sobre determinados objetos. Realmente, o tipo penal, o artigo 293, ele estabelece uma lista de quais são os documentos que poderão ser objetos da falsificação. Não é qualquer documento, papel público, não. Títulos ou papéis públicos. Não são quaisquer esses papéis, mas sim aqueles estabelecidos pelo Código Penal. Aqui é o ponto-chave da nossa aula. Então, peraí, professor. O sujeito ativo do crime, que pode ser qualquer pessoa, ele vai fabricar ou vai alterar esses documentos que o senhor vai falar. Exatamente. E o primeiro documento é o chamado vale postal. Seria uma espécie, eu até brinco, eu falo que o vale postal é uma coisa que está muito em uso, mas ainda é utilizado. É a possibilidade de você comprar algo para você poder emitir. Como assim? Às vezes você quer só simplesmente mandar a sua carta via correio. Aí você compra uma espécie de selo, alguma coisa nesse sentido, que diga, é o vale postal. É a possibilidade de você fazer um pagamento antecipado daqueles serviços que você vai utilizar. E o correio emite esse documento, que é um título de crédito, tem valor, o vale postal tem valor no mercado. E aí ele emite esse documento dando o quê? Como se você tem um crédito perante o correio. O vale postal é um crédito que você tem perante o correio, haja vista que você pagou por isso, né? E aí, o interessante que esse vale postal, o artigo já não trata mais sobre isso. Mas, professor, o senhor está falando? Pois é. Nós temos uma lei que é a Lei 6.538, de 78, que fala sobre serviços postais. E lá fala sobre a falsificação de vale postal. Então a doutrina hoje entende que quando se fala em falsificação de vale postal, não é mais pelo Código Penal, e sim pela Lei de Serviços Postais. Por isso que eu estou botando aqui para que vocês ponham essa observação linda no seu caderno, para que vocês tenham ciência do quê? De que há certas situações que não serão regidas pelo Código Penal. Mas o senhor está passando, existe no Código Penal? Existe. Por que existe no Código Penal? Porque ainda não houve a revogação formal. Isto é, o legislador ainda não revogou formalmente, falando, olha, este inciso do vale postal não vale mais, está revogado. Existe uma revogação tácita, isto é, existe uma lei mais específica que trata sobre o assunto de falsificação de vale postal. Então, tudo que se tratar de falsificação no âmbito dos correios, nós temos aí a lei dos serviços postais. Nós temos aqui a cautela de penhor. O que é a cautela de penhor? É aquela história, você chega na Caixa Econômica Federal e você vai penhorar um objeto. Você chega lá e fala, quero penhorar este objeto. E você vai receber um valor pela penhora deste objeto. E você vai receber este valor e vai estar sinalizado em um documento. De que forma? Olha, vamos supor, eu cheguei lá com uma joia, penhorei essa joia e eles emitem um documento dizendo que eles estão, por razão da penhora, você está garantindo um crédito. Eles te emprestam um valor, isso que significa cautela de penhor. Eles lhe emprestam um valor de, sei lá, vamos supor, a joia vale 30, normalmente eles dão 10, né? Eles emprestam 10 mil reais a você e você dá como garantia aquela joia. Caso você não pague, aquela joia vai ser levada a leilão. Ela não fica automaticamente com a Caixa Econômica Federal, não. É levada a um leilão e aí é feito o valor disso aí. Você vai falar, tá, professor, legal, compreendi. Pois é, aqui entra um aspecto importante. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue falsificar esse comprovante
você consegue falsificar esse comprovante e você paga a Caixa Econômica. Vamos imaginar que eu tenho desejo por uma joia. E aí eu falo, eu sei que determinada joia está lá na Caixa Econômica Federal. Eu consigo falsificar o documento, apresento e faço o pagamento. E recebo esta joia. Mas eu falsifiquei o quê? O documento. O documento que representa um título de crédito. Porque o que é aquele título de crédito? O que é um título de crédito? É um documento representativo que diz lá, existe uma obrigação de eu lhe pagar algo. Então, eu devo algo à Caixa Econômica Federal. Diante disso, existe um documento representando esta dívida. E este documento tem um valor no mercado. E aí, se você consegue falsificar isso, meu amigo, já pensou você pegar uma BMW, sei lá, estou aqui viajando, mas enfim. Então, é aquela história. Você vai e falsifica algo que não poderia ser falsificado. Que é um documento em que, quem tem este documento? Quem deu o objeto a penhor. Se A deu o objeto a penhor, somente ele vai portar este documento. Agora, a partir do momento que você falsifica o documento de A para poder retirar aquele objeto, está cometendo o crime, a falsificação deste documento. Bilhete. Bem, o bilhete, todo mundo, de certa forma, conhece, né? O bilhete é a possibilidade de você mostrar esse bilhete para que possa se fazer aí o transporte, para você acessar o transporte de pessoas. Normalmente, o bilhete assegura o quê? No sentido do direito penal, o bilhete ele pode ser, ele é normalmente gratuito. Por que é gratuito? Porque é um título, sim, é um título, mas é o portador. Somente essa pessoa tem direito. Como assim? Não é que é título gratuito, melhorar. Por exemplo, o bilhete ele é pessoal. Quando você vai até uma companhia aérea e você compra uma passagem aérea, é emitido um bilhete. Esse bilhete é para você, o bilhete. Então, a partir do momento em que você consegue falsificar um bilhete de passagem aérea, você comete o crime em questão. Porque bilhete representa o quê? Transporte de pessoas, mas é um título ao seu portador, isto é, quem tem direito a esse título? Quem está portando, e você falsifica isso. Espera aí, professor, então se eu falsificar uma passagem aérea, eu estou cometendo esse delito? Sim, está cometendo esse delito. Porque bilhete é o quê? É qualquer tipo de... Não é só transporte aéreo, transporte terrestre. Mas, professor, e o passe? Ah, não, o passe é um documento. Não é um título, é um documento. É um documento que, de certa forma, o quê? A empresa, né? A empresa de transporte fornece esse. Se chegar lá, por exemplo, o estudante tem direito ao passe livre. Pelo menos em Cuiabá, o estudante tem direito ao passe livre. Então, o passe livre, ele recebe um documento. Esse documento é digitalizado, diga-se de passagem, é um cartão. E aí ele tem direito de poder usar o transporte público. Mas se eu quiser usar o transporte público, eu tenho que pagar por este transporte através de um bilhete. Através de um passe. Mas, professor, qual que é a diferença entre o passe e o bilhete? É que o passe, ele é um documento que qualquer um pode usar. Ele não vem nominal a você. Quando você vai lá e compra, quantas vezes, na minha época de estudante, eu andava de ônibus, não tinha esse negócio eletrônico. Mas eu comprava assim um monte de bilhete, né? E andava na carteira com um monte de bilhete. Aí meu colega falava assim, pô Pedro, eu tô sem passe, você me empresta um passe? Aí eu emprestava a ele. Não tinha problema algum, porque ele não era pessoal. Aqui não, o bilhete ele é pessoal, ele é emitido no seu nome. Quando ele é emitido em seu nome, só você pode usar. Mas, enfim, se a pessoa falsificar o bilhete ou o passe, vai estar cometendo o crime em questão. Outra coisa importante, que é conhecimento. Até isso, que é conhecimento? Que documento que é esse? É quando você firma que houve a entrega de determinada mercadoria para transporte. Seria como se fosse uma fatura, né? Eu brinco e falo que conhecimento seria algo relacionado com uma fatura. É um documento que representa o quê? Que foi enviado para transporte.
Por exemplo, quando você compra pela internet e o site é um site sério, ele fala assim, ele te manda um e-mail te avisando, seu produto foi enviado ao transporte, ele emite a nota fiscal. Ele emite uma nota, né? Não fala que é nota fiscal, mas ele emite um documento dizendo que foi para transporte. Às vezes eles dão o quê? Eles dão até o número, né? Para você ficar acompanhando. Então, se você falsifica este documento que comprova que foi entregue para o transporte, você está cometendo o crime em questão. Mas, professor, por que eu vou fazer isso? Uai, gente, isso aqui é meio de fraude. Isso aqui é meio de fraude. Isso aqui é possibilidade de você enganar muitas pessoas a partir do momento em que você diz, olha, eu estou comprovando aqui que eu já enviei para transporte. E na verdade não enviou, você está falsificando este documento. Para você, enfim, é meio de fraude. Tipo subjetivo, é o dolo. O sujeito tem que ter intenção, ele tem que ter a vontade de falsificar, ele tem a ciência que ele está falsificando esses papéis públicos, né? Inclusive, no parágrafo 2º, nós vamos ver uma diferença. No parágrafo 2º, nós vamos estudar, e aí ele tem uma diferença por quê? Porque ele vai pegar um papel público inutilizado e vai reutilizar esse papel público. Então, existe um dolo especial. Professor, dolo específico, pois é, a doutrina odeia isso. A doutrina moderna, ela odeia essa classificação entre dolo geral, dolo genérico ou dolo específico. Porque o dolo genérico basta só a intenção. Bastou a intenção de você falsificar um documento, você comete o crime em questão. Quando se fala em dolo específico, não basta apenas você querer cometer o crime. Você tem que ter um plus a mais, você tem que ter uma intenção a mais. E essa intenção a mais é você, no caso do parágrafo 2º que nós vamos estudar, é você pegar um papel e reutilizar. Você sabe que não pode utilizar novamente, você mesmo assim vai reutilizar este papel. Então não é apenas você usar o papel, mas você tem a ciência de que é um papel que não poderia ser utilizado e você vai e utiliza novamente. Mas espera que nós vamos chegar lá. Consumação e tentativa. Bem, aqui é um crime que ele vai se consumar a partir do momento em que a pessoa fabrica ou altera o determinado documento. Trata-se aí de um crime em que alterando ou fabricando já está consumado. Ah, professor, mas tem que haver dano. A pessoa tem que ser prejudicada. Por exemplo, se eu emito um bilhete, tem que haver dano dentro da coletividade. Não, a doutrina majoritária entende que não precisa de dano. Isto é, trata-se de um crime formal. Você não precisa nem sequer botar a circulação isso. Simplesmente a conduta de fabricar ou a conduta de alterar, feito isso, já está consumado o delito. Não há necessidade. Ah, mas vamos supor, eu fiz e guardei. Botei na gaveta. Não interessa, já está o crime consumado. Aqui, o legislador ele pensou da seguinte maneira: vamos punir com rigor. Não vamos dar a possibilidade do agente alegar que ele fez, mas não tinha intenção de usar. Não. Aqui é responsabilizado pelo simples fato de fabricar ou, de certa forma, alterar este documento. E trata-se de um crime plurissubsistente. Mas, professor, o que é um crime plurissubsistente? É um crime que é praticado por várias etapas, por vários atos. Imagina uma fabricação, quanto tempo que leva uma fabricação, uma sequência de atos que levam a essa fabricação. Então aí é possível falar-se em tentativa. Porque imagina só, o sujeito é preso no momento em que ele está no meio da etapa ou está iniciando a etapa da fabricação de um documento falso. Então aqui pode-se falar em tentativa. E aí, o legislador foi muito esperto, porque ele falou assim: bem, eu já sinalizei alguns títulos de crédito, né, em uns documentos, mas eu também vou considerar algumas figuras equiparadas. Como assim? Lá
a Lei 11.034 de 2004, percebam só que é de 2004 essa mudança legislativa. Ela falou assim, olha, também será equiparado, isto é, vai receber a mesma pena. Quem? Então, peraí, ele está dizendo que quem, de certa forma, praticar as condutas previstas no parágrafo 1º, vai receber a mesma pena da falsificação. Qual é a pena? De 2 a 8 anos e multa. Mas como que funciona isso? Lá diz, incorre na mesma pena. Quem? Então, por isso que fala figura equiparada. Por que figura equiparada? Porque está dizendo, olha, você vai receber a mesma pena do outro. Então, você equipara esse tipo penal ao outro tipo penal, em termos de pena. A pena vai ser igual. Por isso fala equiparado, assemelhado. E lá diz, incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Ponto importantíssimo. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês o quê? Quem usa vai receber a mesma pena de quem fabrica. Se eu não fabriquei o papel, mas eu utilizei, eu sei que esse papel é falsificado, e eu utilizei deste papel falsificado, eu respondo por este delito. Professor, aí cai aquela pergunta clássica de prova de concurso público. Professor, e se eu falsifiquei e posteriormente utilizei? Eu respondo por 2 crimes? Não, você responde por um crime só. Aquele que fabrica e utiliza o mesmo documento fabricado, responde por um delito. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado ao controle tributário. Então, relacionado ao controle tributário, selos de controle tributário, aquele controle feito no pagamento de impostos ou fiscalização de tributos. Aqui, o seu sujeito, ele de certa forma, ele adquire esses selos, sabendo ser falsificado, e de certa forma ele põe a circulação, ele comete este delito. 2. Importa, exporta, adquire, vende, expõe. Inciso 3, né? Expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, de qualquer forma, ou utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicada selo que se destine a controle tributário falsificado. Espera aí. Eu tive um proveito. Olha só que interessante. Uma pessoa que utiliza de um selo tributário falsificado, ele deixa de pagar certos tributos, certo? E eu aproveito dessa situação e adquiro um produto proveniente disso. Eu respondo por esse delito. Olha que interessante. Aqui ele está punindo a pessoa que dentro do estabelecimento, dentro do exercício comercial, ele adquire esses produtos que foram alvos desses selos tributários falsificados. Por que essa punição? Porque, peraí, eu fabrico o selo, vou lá, de certa forma, utilizo um selo falsificado de ordem tributária. Que vai influenciar o quê? Que vai influenciar, alguém vai ter que ser beneficiado com isso. Então, essa pessoa, sabendo que este produto foi aplicado um selo tributário falsificado, e ele adquire e põe isso à venda no seu estabelecimento empresarial, ou ele tem um lucro com relação a isso, de qualquer forma ele vai utilizar desse produto, ele também responde por este delito. B. Sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determine obrigatoriedade de sua aplicação, ou sequer nem se usa o selo, nem falsificado nem verdadeiro. Ele nem sequer utiliza-se de selos no controle da fiscalização. Detalhe muito importante, tá? Existe uma legislação mais específica ainda contra os crimes contra a ordem tributária, mas ainda o Código Penal teve a preocupação, a lei de 2004 teve essa preocupação de falar dessa questão tributária. Então, deixando bem claro, né, que se
qualquer conduta do parágrafo 1º for praticada por aquele que fabricou o selo, ele só responde pelo caput e não pelo parágrafo 1º, tá? E detalhe muito importante, quando eu falei em atividade comercial, aqui, atividade comercial, o conceito é dado pelo parágrafo 5º, que diz que é qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos ou em residências, enfim. Meu amigo, você mexeu com selo tributário de ordem falsificado, nem sequer você adquiriu produtos que tenham o selo tributário, você pode estar fazendo comércio de pão de queijo, o que for, meu amigo. Pode ser da forma como for, esporádico ou não. Você vai ser enquadrado neste crime. Aqui você pode dizer o seguinte, que aqui comete o crime não só o empresário, mas também o camelô. O camelô também comete este delito. Então não fica restrito somente aos grandes empresários. Diga-se de passagem, que este crime aqui vem para punir realmente não o grande empresário, porque o grande empresário ele sabe movimentar a máquina. É mais a questão do trabalhador aí informal, né? Que o trabalhador informal é o que nem sequer paga tributos. O empresário ele paga menor, mas ele paga. E o informal não. O informal ele acaba nem sequer pagando esses tributos. Então, de certa forma, a lei também veio para punir esses comércios informais. Professor, parágrafo 2º, o senhor já comentou para mim no dólar específico, pois é. Suprimir qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente inutilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. O que acontece? Normalmente, quando você utiliza certos papéis públicos, eles botam um carimbo. Antigamente botavam isso, né? Hoje com a informática, enfim, mas bota o carimbo. Botou um carimbo ou qualquer outro sinal dizendo que é inutilizável. Vamos imaginar na época do passe, né, do papel, ele botava assim e, sei lá, desse um clique. Ou botasse um carimbo, né, recebido, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Aí você vai lá, apaga aquele papel, ou de certa forma você preenche aquele buraco, você deixa ele como se fosse novo e você reutiliza isso. É como se de repente você fosse no cinema e a pessoa chegasse no cinema lá, vamos imaginar na época do cinema, muitos anos atrás. Aí você chegava lá e falava assim, aí batia o carimbo dizendo, pra sessão tal hora. Aí você ia lá, apagava e voltava lá com o ingresso novamente. Não é o crime aqui, mas estou dando um exemplo. Seria a mesma coisa que o sujeito que vai lá e todas aquelas figuras que eu acabei de falar para vocês, ele consegue suprimir esses sinais e para botar de novo a circulação. Por isso que se fala no dolo específico. Ele tem que ter intenção de suprimir e botar em circulação novamente. E detalhe muito importante, tá? Aqui a conduta que recai sobre documento verdadeiro. O documento é verdadeiro. O que ele faz? Ele quer de certa forma apagar aquele sinal indicativo que está dizendo que aquele título está inutilizado para poder voltar para circulação, ok? Agora, uso de papéis com inutilização suprimida. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. É que a situação, o parágrafo 2º pune aquele cara que vai e faz inutilização. O parágrafo 3º diz aquele que só usa. Então vamos imaginar o sujeito fez e passou para um terceiro, o terceiro usou. Esse terceiro responde por esse parágrafo 3º. Como assim, professor? Vamos imaginar que o professor Marciano, professor dos longos cabelos, gente boníssima, ele vai e faz, aqui está o selo, aqui está assim um carimbo, né, dizendo inutilizado. Aí ele vai lá e consegue apagar.
Aí ele passa para mim. Falou, Pedrão, você não quer utilizar? Falou, Marciano, valeu. Eu vou utilizar sim esse papel. E vou lá e utilizo. Eu respondo pelo parágrafo 3º. E o Marciano responde para o parágrafo 2º. Compreendeu, então? É aquela mesma história. Tem aquele que fabrica e tem aquele que usa, né? Então, de certa forma, o terceiro que não fabricou, mas utilizou, ele responde. No caso aqui é o terceiro que não fez a supressão do sinal, mas utilizou-se desse sinal. Outra situação. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem a este artigo e seu parágrafo 2º. Depois de conhecer a falsidade, a alteração incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. É aquela situação, né, gente? Aqui fala-se da restituição da forma privilegiada. Como assim restituição da forma privilegiada? Pô, você foi lá, recebeu de boa fé, pô, recebeu o papel, tinha direito a receber esse papel, tudo certinho, você olha e fala, puta merda, falsificado. Eu vou tomar prejuízo. É falsificado. Ah, mas quer saber de uma coisa? Ele é falsificado. Ah, mas quer saber? Eu vou botar de novo para circulação. Então você põe de novo a circulação. Você não adquiriu ele, sabendo que era falsificado, você não fabricou ele, nem nada. Você descobriu posteriormente que você adquiriu. Primeiro você adquire, depois você descobre que ele é falsificado. Aí, sabendo uma coisa, eu vou botar a circulação de novo. Neste caso, responde pela forma privilegiada. Forma majorada, nós já vimos, né? Se o crime é cometido por funcionário público, aumenta-se a pena até a 6ª parte, deixando bem claro que o conceito de funcionário público vem previsto no artigo 327 do Código Penal. Vamos lá, só para rever o conceito do artigo 327. Conceito de funcionário público. Lá diz que é considerado funcionário público aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função dentro da administração. Como assim, professor? É considerado funcionário público não só aquele que recebe um subsídio, mas aquele que nem sequer recebe dinheiro. Por exemplo, o mesário, o jurado. É considerado funcionário público mesmo aquele que não tem um vínculo definitivo com a administração pública. Dê um exemplo, professor? Claro. Primeiro exemplo, mesário. Segundo exemplo, jurado. Terceiro exemplo, funcionários temporários, cargos comissionados. São situações temporárias, mas que de certa forma exercem uma função pública. Eles são considerados funcionários públicos para fins penais. Então, se essas pessoas acabam aí de certa forma dentro da sua função pública, prevalecendo-se do seu cargo, ele responde por este delito com essa causa de aumento de pena. Então, responde pelo delito mais a causa de aumento de pena. Ok? Ficamos claros? Vamos para o próximo crime. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui funciona da seguinte maneira. Aqui, na verdade, o sujeito, para ele poder fabricar ou para ele poder alterar, ele precisa de meio para isso, ele precisa de instrumentos para isso. Quando se fala em petrechos de falsificação, nós estamos falando então dos instrumentos destinados para o processo de falsificação. Espera aí, professor, então você está punindo aquelas pessoas que adquirem instrumentos para o processo de falsificação. Exato. Aqui é uma forma de você punir, então, os atos preparatórios. Você está punindo a preparação do crime desejado. É aquela história. Eu quero matar alguém, certo? Eu quero matar alguém.
eu adquiro uma arma. No meio do caminho a polícia me prende. Eu não cheguei até o meu destino final com a intenção de matar alguém. Eu vou ser preso por tentativa de homicídio? Não. Eu nem sequer iniciei a execução do crime. Mas eu vou responder por um ato preparatório que constitui crime. Qual é? Adquirir arma de fogo, no caso, a posse ilegal, aliás, o porte ilegal de arma de fogo. Então perceba uma situação que ela é muito interessante. Ela é interessante por quê? Porque aqui o legislador também está punindo um ato preparatório. Aqui pune-se então a pessoa que está o quê? Adquirindo insumos, adquirindo instrumentos, meios para poder iniciar o processo de falsificação. O bem jurídico aqui protegido é a fé pública, porque você está evitando que possa ter a falsificação, né? É uma conduta bem preventiva. O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, é um crime comum, não precisa de ter uma qualidade especial, mas vocês aprenderam comigo que se for um funcionário público, existe uma causa de aumento de pena, que aumenta até da sexta parte, mas não basta apenas ser funcionário público, tem que ser funcionário público e prevalecer-se da função. Então imagina só um funcionário público que tem acesso aí a bastante materiais para facilitar essa falsificação. Então no caso ele responde por este delito. O sujeito passivo aqui é o Estado, né? Tipo objetivo. Então a conduta aqui então é fabricar, adquirir, fornecer, possuir, guardar, mas o que? Objetos destinados à falsificação de qualquer dos documentos que nós aprendemos no crime anterior. É aquela história. O legislador usou de uma conduta de prevenção. Ele falou, vamos punir os atos preparatórios. Porque em regra os atos preparatórios eles não são puníveis. Em regra. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis. A exceção, quando o legislador assim determina. Professor, o senhor pode dar exemplo de atos preparatórios que são punidos como crimes autônomos? Sim. Acabei de falar para vocês a questão do porte ou posse de arma. Outro exemplo, associação criminosa. Você está associado, você pratica associação criminosa desde que você se associe com a finalidade de praticar crimes. Não precisa nem sequer praticar o crime, basta apenas a finalidade. Outro exemplo, organização criminosa. Você pode estar organizado lá para a prática de crime, de infração penal, e nem sequer você iniciar ainda. Existem outros crimes. Esses atos preparatórios são punidos, sim, como delitos autônomos. Neste caso, mesma coisa. É interessante que, o que acontece? O sujeito deste crime aqui, é muito interessante isso. Por quê? Porque o sujeito, se ele conseguir falsificar o documento, se ele conseguir falsificar este documento, ele deixa de ser o ato preparatório e ele consuma o crime anterior. Aqui o sujeito ele é pego antes da falsificação. Por isso fala o princípio da subsidiariedade. Significa o quê? Que se não for constatado que houve a falsificação do documento, que foi constatado que não houve falsificação alguma, fabricação ou alteração, aí você vai punir ele por este delito. O princípio da subsidiariedade, é o chamado soldado reserva, que Nelson Gria usava essa expressão, soldado reserva. Eu sempre gosto de falar que é a história do reserva. Vamos supor, o Ministério Público vai lá e denuncia, crime de falsificação de papéis públicos. Aí no decorrer do processo fala, mas não, nem sequer ele falsificou. Porque não tem indícios que ele fabricou, não tem indícios que ele alterou, não tem nada. Mas espera aí, mas tem elementos que ele tinha todo o maquinário para isso. Isso ele tinha. Então vamos chamar o reserva. Vem, reserva, entra aí. Aí entra lá o artigo que nós estamos estudando, que é o de petrechos, no lugar de falsificação. Por quê? Porque ele vem na ausência do outro.
vem para isso. Ele só se torna principal quando o outro não é típico. Então, quando não se tem a falsificação, você vai então dizer que ele tem, e se for comprovado, que ele tem então instrumentos para essa falsificação. Então, o objeto aqui, material do crime, ele não menciona o que seria esse objeto destinado à falsificação. Mas detalhe, é qualquer objeto que sirva disso. Então, vai precisar de uma perícia, vai ter que analisar o tipo de documento que serve. Então, às vezes, tem lá tinta de impressora, tem papéis, tem uma série de situações que comprova que, por mais que possa ser do cotidiano, todo mundo tem na sua residência, mas comprova que era um volume, era uma forma, era uma característica que era destinada, então, para a falsificação de documentos. Trata-se, então, de um tipo penal misto alternativo. Como assim um tipo penal misto alternativo? Isto é, o sujeito ele pode guardar, pode trazer consigo, pode receber, pode fazer o que for. Ele vai responder por um único crime, desde que esteja dentro do mesmo contexto fático. Isto é, eu fui lá adquirir uma impressora. Aí eu fui e guardei essa impressora. São duas condutas, mas eu respondo por um único delito. Agora, se eu fui lá, comprei uma impressora, fui lá e comprei outra impressora, aí não, aí são dois delitos, né? Então aqui é dentro do mesmo contexto fático, isto é, dentro do mesmo objeto. Elemento subjetivo é o dolo, a intenção, o sujeito ele tem a vontade de praticar a falsificação. Ele tem que ter a consciência que ele está adquirindo produtos que são destinados à falsificação. Não tem nenhuma modalidade culposa, que isso é punido a título de dolo, tá? A consumação se dá a partir do momento em que ele adquire esses produtos destinados aí à falsificação. Ele não precisa fabricar, tá? Porque se ele fabricar ou ele alterar, ele comete outro delito. Aqui, ele adquire apenas os petrechos destinados à falsificação. Ok? É possível tentativa. Por que é possível tentativa? Porque trata-se de um crime plurissubsistente. Então é possível essa tentativa. Fiquem tranquilos com relação a isso. Perfeito? Isso que eu tinha que falar deste crime para vocês. Vamos para o próximo crime. Artigo 296. Você vê que eu já estou antecipando já um crime aí do nosso próximo tópico, tá? É o último crime da aula. Lá diz: falsificação de selo ou sinal público. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião, reclusão de 2 a 6 anos. Aí tem suas formas equiparadas e majoradas. Então percebam aqui, primeira característica importante, que novamente nós estamos falando de falsificação, que é alteração ou fabricação. Já temos esses conceitos na cabeça. Aqui o interessante qual é? Aqui são selos públicos destinados da União, do Estado, do município ou de entidade de direito público ou até de tabelião. Como assim, professor? Novamente aqui protege-se a fé pública. Já discutimos isso. Aliás, eu estou repetindo isso para ficar fixado na sua. Mas você já sabe, crimes contra a fé pública, protege-se então a fé pública. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa. Espera aí, professor, já sei o que o senhor vai falar. Se for funcionário público, se for agente público no exercício da sua função, vai ter um aumento de pena de até 6ª parte. E já sei, professor, sujeito passivo é o Estado. Isso é o mesmo roteirinho. Vamos agora compreender o crime, né? Aqui ele vai fabricar ou vai alterar o quê? Selo público. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Então, são selos, são documentos que são emitidos pela União, pelos Estados e pelo município
e que desta forma, você falsificar esses selos, você comete o delito em questão. Ou selo ou sinal atribuído por lei a entidades de direito público ou a autoridade ou sinal público de tabelião, aqueles sinais de tabelião nos cartórios ou em entidades de direito público. Vamos pegar aí, por exemplo, um selo em metro, ou de certas autoridades, falsificando também esses selos. Selos eu falo documentos. Gente, você pensa sempre selinho que é um negocinho que prega. Pode ser isso, mas é um documento que pode ter inúmeras formas. Agora o interessante é o seguinte, eu até vou voltar aqui, que a letra até foi um pouco pequena, porque diz assim: selo destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. E o Distrito Federal? Você vê que o legislador não falou nada do Distrito Federal. Vocês perceberam isso? Falou União, Estados, municípios. E o Distrito Federal? E se o sujeito for lá e falsificar um selo que é emitido pelo Distrito Federal? Como é que fica essa situação? Segundo Luiz Regis Prado, não poderia se falar, então, em crime. Olha que interessante, ele diz assim, olha, como existe uma omissão legislativa, uma lacuna legislativa, e não falou em Distrito Federal, logo, acontece o quê? Acontece que, se nós admitirmos isso, nós estaremos fazendo uma analogia em Malamparte. E analogia em Malamparte não é permitido no direito penal. Fala, pô, verdade, né, professor? Existe um buraco. Mas a segunda corrente, que é uma corrente que tem mais adeptos, que na verdade a gente tem que fazer uma interpretação extensiva. Isto é, o legislador disse menos do que ele queria dizer. Ele queria ter dito mais e acabou dizendo menos. Porque todo mundo sabe que a União, Estados, Município e Distrito Federal, a República Federativa do Brasil é isso. O legislador queria dizer isso, só que ele disse menos. Então vamos interpretar de maneira extensiva, vamos compreender isso de forma mais ampla. É aí a corrente aceita. Professor, na hora da prova, presta atenção, na hora da prova você põe o que está na lei. Na hora da prova você põe o que está na lei. Não fujam do que está da lei. Agora, se na prova trouxer as duas opções, uma incluindo o Distrito Federal e a outra não incluindo o Distrito Federal, e perguntar segundo o Código Penal, você não inclui o Distrito Federal. Agora, se perguntar segundo a doutrina, aí você inclui o Distrito Federal. Vocês têm que estar sempre cientes do que o examinador quer. Se ele quer a lei ou se ele quer o entendimento doutrinário. Porque às vezes, o que acontece nas bancas de concurso público? Você recorre da questão, aí o examinador fala, mas eu não perguntei segundo a doutrina, perguntei segundo o Código Penal. Então, põe essa observação, que isso sempre costuma cair em prova. O elemento subjetivo aqui é o dolo, é a vontade, né, de praticar. O agente ele tem ciência desses selos, desses atos, que são atos oficiais da União, do Estado, do município, também de órgãos públicos, e ele vai e falsifica isso. Não existe forma culposa e nem há dolo específico, que nem nos outros delitos. A consumação se dá no momento em que ele faz a falsificação, né? Não há necessidade dele utilizar-se o selo, já está falsificado a partir do momento em que ele faz essa fabricação ou alteração. Trata-se de uma conduta plurissubsistente, isto é dividida em vários aspectos, até você conseguir falsificar, são várias etapas até você chegar a essa falsificação, e você acaba respondendo, pode haver a tentativa deste crime. Forma de equiparada, parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Quem utiliza indevidamente selo ou sinal verdadeiro,
indevidamente selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou proveito próprio ou alheio. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, aqui, qual que é o crime aqui? Qual que é o ponto-chave aqui? Só para a gente voltar. Aqui, aquele que fabrica e usa, ele só responde pelo caput, pela fabricação. Mas aquela velha história dos outros crimes. Agora, aquele que vai e não fabricou, mas ele utiliza-se de um selo falsificado, ele comete o delito. Ou aquele que utiliza-se de um selo verdadeiro, mas de maneira indevida, de uma maneira que prejudique uma outra pessoa, também responde por este delito. E aquele que altera logotipos. Enfim, você sabia que é proibido isso? Você sabia que é proibido você fazer uso de marcas, logotipos e símbolos, identificadores de órgãos públicos? Peraí, professor, então, todo mundo faz isso? Pois é, faz, mas é crime. Aqui, por que não chega a ser um crime? Porque aqui eles fazem isso, mas eles fazem com cunho promocional, concurso. O lá que faz isso, concurso tal, aí põe o símbolo lá, põe isso, põe aquilo, mas não faz com o intuito de enganar ninguém. Aqui é com o intuito de enganar. Aqui é no intuito de você utilizar para fazer confusão na cabeça da pessoa. Você chega lá e você fala, nossa, eu não sabia que isso aqui era da Polícia Federal, cursinho oficial da Polícia Federal. Ele põe lá o logotipo, faz você acreditar que é isso. Aí ele está usando de maneira indevida a marca. Aliás, marca não, o logotipo. Então aqui é você usar de maneira indevida, você levar a erro, você provocar um erro na cabeça da pessoa e, de certa forma, descredenciando a própria instituição, né? Que você tem que haver o quê? Tem que haver a fé pública. Então, basicamente é isso. E deixo essa frase para vocês, essa frase muito bacana de Gandhi, que diz assim: se você nunca sabe, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, você nunca sabe. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A gente nunca sabe quando a gente vai passar. A gente nunca sabe quando que nós estaremos prontos. Mas uma coisa é certa. Se você não fizer nada, aí você não vai passar, que você não vai seguir em frente. Então a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar fazendo, a gente tem que estar quebrando a cara, a gente tem que estar sempre reerguendo, lutando, até uma hora acertar. Mas a gente não pode parar. Então não vamos parar, meus amigos. Força, garra, muita luz no coração de cada um de vocês, porque eu acredito em vocês. Saiba disso, eu acredito em vocês. Não é para desistir nunca. Garra, força. Ok, meus queridos? Um grande abraço, fique com Deus e aguardo você no nosso próximo encontro. Até mais.